parte voltada ao que a gente estava fazendo semana passada, voltado muito forte à crença. E essas duas semanas próximas aí ao evento, é muito importante a gente trabalhar essa parte da crença, essa parte da motivação, porque o nosso negócio ele é 90% crença, 10% ação. Vai repetir isso milhares de vezes na sua cabeça, talvez realmente não fique agora, você acha que você entendeu, vai fazer muito sentido diversas vezes para você quando cair a sua ficha em relação a isso. Nosso negócio é 90% crença, então a gente tem que trabalhar ele muito mais forte quanto todas as outras coisas, tá legal? E para falar sobre isso, tem uma apresentação bem interessante, que conversando com o pessoal do Camisa 10, a gente trocando uma ideia, falou sobre um curso, um negócio que tinha visto, a gente começou a comentar, achando realmente bem interessante passar isso para o grupo inteiro. Eu não vi ainda o treinamento total, estou louco para assistir e tenho certeza também que vocês vão gostar bastante. Um dos caras que realmente está tendo um resultado fantástico, dos mega líderes desse negócio, me ajudem a receber como ele merece, o executivo Silver da Monavi, Marcelo Azevedo. Marcelo. Bom, para quem não me conhece, tá dando para ouvir? Tá. Normal? Vocês me... Tá. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou do grupo de Perdizes, lá em São Paulo. A gente tem um grupo em Osasco e Perdizes. A gente então tem sempre as nossas reuniões lá. Sou do grupo da Camisa 10. Acho que muita gente já ouviu falar sobre esse grupo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre crença. É muito falado sobre crença, que a gente tem que ter crença no negócio, tem que ter crença. Só que muitas vezes a gente não sabe como se forma uma crença, como é dividido uma crença. Então assim, eu vou desmembrar os tipos de crença, falando um pouquinho sobre isso. Eu coloquei essa frase aqui, ó. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então o que eu vou passar aqui é uma coisa nova para vocês. Eu acho que algumas pessoas já devem ter visto. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem faz Monavi de verdade? Levanta a mão. Agora quem está anotando a apresentação? Continua com a mão levantada. Porque eu vou dar um dado, é o seguinte. Se você não anota, você assiste qualquer palestra, qualquer reunião, e você assiste sem anotar, sem fazer nada, você só absorve de 10% a 20% da apresentação. Agora se você anota e se interage com quem está dando a apresentação, isso sobe de 70% a 90%. E se você estiver em pé ou numa posição desconfortável, fica menos de 10% você absorve o conteúdo. Então... Já vou sentar. Já estou sentado. Bem à vontade. Eu queria que vocês... qual é a coisa que a gente mais procura quando entra na Monavi? Qual é a coisa que a gente mais quer? Alguém tem ideia? Bom, vou resumir o seguinte. A coisa que a gente mais quer quando entra na Monavi é o quê? Resultado. E como que é feito esse resultado? Era o que o Rafa estava praticamente falando aí. Esse resultado ele é dividido em duas partes. 10% do nosso negócio, 10% do nosso resultado, ele vem das nossas habilidades e dos nossos talentos naturais. Então, não importa como você faça, só 10% realmente vai ser sobre os seus talentos ou sobre as habilidades que você tem. E os outros 90% do negócio é sua crença e sua atitude no negócio. Então assim, por isso que a gente bate muito na tecla que a gente precisa de ter crença, porque essa é a coisa principal que vai fazer você ter resultado em qualquer coisa. A gente está falando sobre a Monavi, mas isso encaixa em qualquer coisa. 10% apenas são das suas habilidades e 90% o modo como você faz, a crença que você faz. Eu vou passar, só que a crença ela tem que estar aliada também à atitude. Não adianta nada eu ter crença no negócio e não fazer. É aquela coisa, eu quero virar um diamante. Mas se eu não convido, se eu não cadastro, se eu não mostro o plano, como é que eu vou virar? Eu posso ter a crença infinita, mas se ela não estiver atrelada com atitude, para você fazer o negócio acontecer, nunca vai acontecer. Eu vou passar um videozinho bem legal sobre atitude aqui. Tem áudio?
Esse é um vídeo que eu gosto, eu sempre assisto ele, assim, ele me motiva, né? Fala muito de atitude e eu brinco nesse vídeo assim, né? Na hora que o molequinho, ele viu lá aquela árvore, foi a decisão dele de entrar no Monavi. E aí, meu, caiu o mundo, tá chovendo, sem ainda um distribuidor, não tem nada. Aí depois ele chega e começa a empurrar a árvore sozinho. E ele vai fazendo, de repente ele vira estabil, os coleguinhas dele chegam lá, começa a empurrar a árvore com ele. Depois a força de trabalho dele vai aumentando a cada vez mais, vai chegando mais pessoas, ele virou executivo, já ganhou a viagem. Depois ele chegou à elite e foi embora. Depois ele vira Black Diamond, o negócio vem sol, vem tudo, o pessoal vai cumprimentar ele, ele vira uma celebridade. Então é um vídeo que eu sempre mostro pro pessoal, assim, é um vídeo que me motiva muito, sempre eu gosto de assistir ele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de crença. Existem dois tipos de crença. Alguém imagina esses dois tipos, mesmo vocês aí, vocês com certeza sabem. Existem dois tipos de crença. Alguém chuta como é o nome dessas crenças? Pode chutar aí. O quê? Real e irreal. Tá ali, hein? Ó, existem dois tipos de crença. Uma é a crença que ela é consciente. Ela chama crença construtiva. O que é essa crença construtiva e por que ela é consciente? Geralmente a crença construtiva, o que é? É aquela crença que eu falo, eu vou conseguir, eu vou virar um diamante. Isso é tudo uma crença que te motiva a fazer algo a mais. E existe uma outra tipo de crença que ela é inconsciente, é a crença limitante. Essa é a pior coisa que tem, é o pior tipo de crença que tem. Por quê? Porque ela é inconsciente e geralmente ela é criada a partir de coisas que a gente viveu com os nossos familiares, com as pessoas que a gente trabalhou, de repente, durante a vida inteira. A crença limitante, geralmente, a maioria das crenças, ela é formada até seus 12 anos. Você forma a maioria das suas crenças limitantes, que é justamente que você pega as crenças limitantes da sua família, você pega as crenças limitantes das pessoas em volta de você. E a crença construtiva é que você desenvolve ela. Então, por isso, a crença limitante é tão difícil da gente se livrar dela, porque ela está no nosso inconsciente. No nosso cérebro, 70% das nossas atitudes ela é inconsciente. Por mais que você ache que você está fazendo isso, mas tem sempre uma causa, que chama crença limitante, que ela está no seu inconsciente. E como é que se forma uma crença? A primeira coisa, para se formar uma crença,
tem que gerar uma emoção em você. Então, assim, seja na Monavi, seja em qualquer coisa, vai gerar uma emoção em você, positiva ou negativa. Depois de gerar essa emoção, vai gerar crença, vai criar uma crença em você. Depois dessa crença formada, vai acontecer alguma coisa que você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou só fazer geral, depois eu vou exemplificar isso. Se toma uma decisão e depois dessa decisão vai gerar uma ação e, consequentemente, essa ação vai gerar um resultado que, consequentemente, vai gerar uma emoção novamente. Então, isso é um ciclo. Não importa em qualquer coisa que você faça, isso aqui é um ciclo. Então, eu vou colocar assim, pegar uma crença construtiva e exemplificar aqui. Por exemplo, eu quero bater Star 1000. Então, essa é a minha crença que eu vou bater Star 1000. Qual que é a minha decisão? Eu tenho que mostrar o plano para tantas pessoas, para 10 pessoas, para 12 assistir. Eu vou tomar a decisão de, em uma semana, mostrar o plano para 10 pessoas. Qual vai ser a minha ação? Minha ação vai ser os convites, eu vou convidar e vou mostrar. Vai me gerar um resultado. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Se for um resultado positivo, vai me gerar uma felicidade, eu vou ficar feliz. Com isso, minha crença vai aumentar, eu vou querer mais, e você começa a fazer isso esse ciclo, você começa a fazer isso com uma rotação ainda maior. E se esse resultado me gera uma frustração, alguma coisa assim, eu vou começar a fazer cada vez mais devagar, porque vai me gerar um sentimento negativo dentro de mim, e minha crença vai diminuir, contudo minha decisão vai diminuir. Agora, um tipo de crença limitante. Eu acho que a maioria das pessoas fala assim, eu quero entrar na academia e em 3 meses eu vou ficar sarado, vou fazer tudo. Aí ela toma a decisão de ir para a academia, ela tem a crença que ela vai ficar bem. Aí ela começa a toma a decisão de ir para a academia, faz uma semana, não tem o resultado que ela deseja, e aí ela sai da academia, desiste, como em qualquer coisa na vida. Então, assim, esse ciclo aqui é muito bacana. Então, por isso que as pessoas falam muito, você pode ver os grandes líderes falando sobre que a gente precisa sempre ter pensamentos positivos dentro da gente. Por quê? Porque são os pensamentos positivos que vai fazer a sua crença aumentar em qualquer coisa. Se eu tenho pensamentos positivos para com a Monavi, logo minha crença vai aumentar, eu vou ter uma decisão. E se eu sou possuído por só pensamentos negativos, minha crença sempre vai diminuir. Esse ciclo aqui vai cada vez ser menor. E eu vou passar um outro vídeo agora que fala sobre pensamento, é muito bacana. Funcionar aí, pessoal. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of Love. Then we move along here to Thank You. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course.
And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Absolutely, thought alone can completely change the body. Most people don't affect reality in a consistent, substantial way because they don't believe they can. They write an intention and then they erase it because they think that's silly. I can't do that. And then they write it again and then they erase it. So time average, it's a very small effect. And it really comes down to the fact that they believe they can't do it. If you accept with every rudiment of your being that you will walk on water, will it happen? Yes, it will. But you know, it's like positive thinking. It's a wonderful idea, positive thinking. But what it usually means is that I have a little smear of positive thinking covering a whole mass of negative thinking. So thinking positive is not really thinking positive, it's just disguising the negative thinking that we have. Whoa! Então, como fala aqui, então por isso que a gente precisa sempre ter pensamentos positivos com a gente. Só corrigindo ali um dado, não é 90% do nosso corpo é de água, é de 70% a 75%. Mas assim, o que esse cientista fez? Ele fez o seguinte, ele pegava garrafas de água, ele só escrevia num papel amor, obrigado, felicidade, essas coisas, e colava na garrafa e deixava por um dia. Depois ele vinha com um microscópio e olhava essa molécula de água. Então cada molécula de água com um tipo de palavra que estava escrito dentro dela se formava um cristal assim. E aqui nesse vídeo não tem, mas assim, se alguém quiser assistir, tem o filme que chama O Poder da Água, se eu não me engano. É muito bacana, fala só sobre isso. Então assim, nosso corpo, se é 75% de água, se a gente só tem pensamento negativo, o que acontece? Começa a acontecer coisas ruins, doença, várias coisas. E, deixa eu só passar aqui. Começa várias coisas, sua crença começa a diminuir porque você tem pensamentos negativos. E uma coisa bacana que ele fala assim, muita gente fala assim, eu sou positivo. Só que às vezes a pessoa acha que é positivo. Que nem ele fala, você tem uma névoa de pensamentos positivos, só que dentro de você está incrustado um monte de crença limitante, um monte de pensamentos negativos que está falando pra você, eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir, é muito difícil, tá foda. Eu acho que essa é a palavra que muita gente ouve, né? Tá foda. Então, isso são pensamentos negativos. A dificuldade, ela vai existir, só que você tem que estar preparada para ela. Por isso que a gente precisa de ter pensamentos positivos. E como eu estava falando sobre o ciclo do sucesso, como eu já tinha meio que explicado, mas ela sempre gera dois sentimentos na gente, ou felicidade ou frustração. Conforme você vai fazendo esse ciclo, sendo em qualquer coisa na sua vida, ela vai te gerar sempre dois sentimentos, ou uma felicidade ou uma frustração. Só que por um lado, felicidade eu nem vou falar que é muito bom quando você faz alguma coisa e você cadastra, você mostra uma pessoa nova e ela gosta, mas também às vezes gera uma frustração. Só que por um lado, eu vou explicar, a frustração às vezes ela é boa. Pô, Marcelo, você está falando que eu mostro uma pessoa e ela não entra no negócio, eu vou ficar frustrado, isso é bom? Porque assim, a gente só sente frustração em alguma coisa que a gente quer muito. Se eu perguntar pra vocês aqui, quem quer ser astronauta? Alguém quer? Não? Sim ou não, gente? Não! Se eu virar pra você, Tom, você não vai virar astronauta, desiste, você não vai ter chance alguma. Eu tirei alguma frustração? Agora se eu virar pra você e falar assim, você não vai virar diamante.
Isso pode gerar uma frustração se eu for uma pessoa muito próxima do Tom. Então aí o que acontece? Parentes, os pais, muitas vezes pais não concordam quando você entra no Monavi, pessoas, amigos, ele fala, você não vai conseguir, meu, desiste, essa ideia é furada. Só que aquilo gerou uma frustração em você. Só que se gerou uma frustração, quer dizer o quê? Que você quer muito isso. Não gerei frustração nenhuma se eu virar para vocês e falar que nenhum de vocês vai se tornar um astronauta. Agora, se eu virar para vocês e falar que nenhum de vocês vão se tornar um diamante, para alguns pode gerar uma frustração. Então, assim, isso é boa. É agarrar isso e transformar ela numa crença positiva, uma crença construtiva que você vai conseguir virar um diamante, você vai conseguir virar um Black Diamond. Ou então em qualquer coisa na sua vida, se você quer ter uma saúde melhor, tanto faz. Eu quero fazer uma dinâmica rapidinho com vocês, assim. Peraí, antes deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Tem outro vídeo. Likes. Peraí, eu vou só explicar um negocinho antes, peraí. Esse vídeo aqui, ele fala, não sei se alguém já estudou, já leu sobre física quântica. Alguém já? Bacana. O que é a física quântica? A física quântica, só para exemplificar um pouquinho, é tipo tudo que foge da física normal vai para a física quântica. Então, assim, nesse vídeo, ele vai explicar um pouquinho sobre a física quântica e ele fala sobre passado, ele vai falar sobre passado e futuro. Depois eu quero fazer uma dinâmica bem legalzinha com vocês. Why do we keep recreating the same reality? Why do we keep having the same relationships? Why do we keep getting the same jobs over and over again? In this infinite sea of potentials that exist around us, how come we keep recreating the same realities? Isn't it amazing that we have options and potentials that exist, but we're unaware of them? Is it possible that we're so conditioned to our daily lives, so conditioned to the way we create our lives, that we buy the idea that we have no control at all? We've been conditioned to believe that the external world is more real than the internal world. This new model of science is just the opposite. It says what's happening within us will create what's happening outside of us. Scientific experiments have shown that if we take a person and hook their brains up to certain PET scans or computer technology and ask them to look at a certain object, and they watch certain areas of the brain light up, and then they've asked them to close their eyes and now imagine that same object. And when they imagine that same object, it produced the same areas of the brain to light up as if they were actually visually looking at it. So it caused scientists to back up and ask this question. So who sees then? Does the brain see? Or do the eyes see? And what is reality? Is reality what we're seeing with our brain? Or is reality what we're seeing with our eyes? And the truth is that the brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers, because the same specific neural nets are then fired. So then it asks the question, what is reality? Então, o que ele fala ali? Teoricamente, como ele está interpretando de uma maneira, se ele fala que, se eu estou olhando para esse passador aqui, com o olho aberto, vai ativar uma área do meu cérebro. Agora, se eu fechar e pensar nesse mesmo passador, a mesma área do cérebro vai ser ativada. Então, se eu perguntar para vocês o que aconteceu há 5 anos atrás, se eu perguntar para vocês o que aconteceu 5 anos atrás na sua cabeça, a mesma vai ativar uma área do cérebro. Agora, se eu perguntar para vocês o que vai acontecer daqui 5 anos na sua vida, é a mesma área do cérebro que vai ser atingida. E por que não? As pessoas falam assim, eu não posso criar o meu futuro. Então, assim, eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Então, assim, se imagina hoje tudo que está acontecendo na sua vida,
todos os projetos que você está desenvolvendo, como é que está seu trabalho, se você está gostando do seu trabalho, o que você está fazendo com as pessoas em volta de você está tendo bons relacionamentos, o que está acontecendo em volta de você, imagina. Tudo que você está fazendo hoje é realmente o que você gosta? Agora vamos parar, volta 5 anos atrás na sua vida. Aonde você estava trabalhando? Aonde você estava estudando? Que projetos você iniciou? Há 5 anos atrás. O que você fez naquela época, há 5 anos atrás, que fez você chegar aonde você está agora? Foram as atitudes que você fez há 5 anos atrás que fez você chegar onde você está agora. Se você está descontente ou contente, a culpa é só sua. Mas uma coisa boa, ainda é hoje. Pensa daqui a 5 anos como você vai estar. Aonde você vai estar. Daqui a 5 anos. Como é que vão estar as pessoas em volta de você? Como é que vai estar o seu ciclo social? Você vai estar trabalhando com o que você gosta? Você vai ter concluído todos os seus projetos de vida? Então é refletir. Se você pode lembrar do seu passado, você pode criar o seu futuro. O seu futuro é seu. Não chame de destino as suas escolhas. Tudo que você está fazendo hoje é o que vai acarretar nos acontecimentos daqui a 5 anos. Pode abrir os olhos. Então, assim, tudo que você está fazendo hoje é o que vai acontecer daqui. Vão ser essas atitudes de hoje que vai você ter uma vida que você quer daqui a 5 anos. Se há 5 anos atrás, talvez você não fez as coisas que poderia ter feito para estar onde você queria estar hoje, você pode começar de novo, que daqui a 5 anos você pode ter o que você quer, mas basta acreditar, basta começar a tomar as atitudes certas. Eu, particularmente, não acredito em destino por causa de algumas frases. Uma delas é essa: não chame de destino as suas escolhas. São as suas escolhas que vão fazer você chegar em qualquer lugar. Você sempre tem 2 opções na sua vida: fazer ou não fazer. Isso encaixa em qualquer coisa. Se você resolve não fazer alguma coisa, vai acarretar alguma coisa para você. Agora, se você decide fazer, vai acontecer alguma coisa também. Então, você sempre tem 2 opções na vida. Uma outra frase legal é: ser feliz não é questão de destino, é questão de escolher. Então, eu posso ser feliz. É só eu querer ser feliz que eu vou ser feliz. Tudo que eu quiser fazer hoje para daqui a 5 anos escolher lá na frente é o que vai me dizer. E para finalizar, eu gosto muito dessa frase aqui: os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Se você acredita que você não pode fazer alguma coisa, se você acredita que você não é capaz de fazer alguma coisa, você está certo. Agora, se você acredita que você é capaz, você acredita que você vai conseguir chegar onde você quer, concluir os seus objetivos, você também está certo. Então para pensar: o que você está fazendo hoje realmente vai fazer você chegar daqui a 5 anos aonde você quer? Eu finalizo com essa pergunta. Meu nome é Marcelo, eu sou Maravilha.